Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E a gente deixa o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente. Venha nos ajudar a fazer a programação do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje temos a satisfação de receber aqui no estúdio da TV Comunitária o Joaquim Pinheiro, que é da Coordenação Nacional do MST, para debater um assunto que tomou aí uma parte da mídia comercial monopolista, tentando criminalizar os movimentos sociais, que a gente sabe que é um dos motes principais dessa conjuntura que estamos vivendo. Joaquim, vocês estavam, então, doutrinando as crianças no encontro do MST em Brasília? Olá, Moisés. Uma alegria estar aqui no teu programa, uma alegria falar com todos os telespectadores do Canal 6, TV Comunitária. Para nós do MST sempre é importante aproveitar esses espaços que nos dão para poder contar um pouco esse outro lado, né, da história. De fato, o MST cumpriu nesse janeiro desse ano 35 anos de história, né? Para quem não sabe, nós somos um movimento social que luta primeiramente pela conquista da terra, luta pela reforma agrária e também pela transformação social do nosso país. E dentro dessas lutas, imaginemos que ao conquistar a terra, a gente precisa seguir o processo de pressão ao poder instituído para outras necessidades básicas do cidadão e da cidadã, né? No caso, a educação, né? O Brasil hoje tem mais de 10 milhões de analfabetos. Isso é um triste número, né? E se existem essa quantidade de analfabetos no nosso país, agora a maior carga, né, desse público analfabeto está no campo, porque justamente é onde o Estado não vai levar educação, não vai levar escola, não vai levar aquilo que de fato aquelas famílias precisam. E portanto, é também parte da nossa luta fazer a luta pela educação. Nós não queremos transformar esse país com um exército de ignorantes, de analfabetos. Só vai ser possível transformar esse país, inclusive lá no campo, se de fato nós tivermos homens e mulheres e crianças com a formação que se necessita para poder exercer sua cidadania. Inclusive, né, você está seguindo aí o movimento do Sem Terra, o que Darcy Ribeiro sempre colocou como uma questão fundamental. Paulo Freire, certo? Quer dizer, tantos outros estudiosos que sabem que o esclarecimento, a informação, a educação é transformadora, certo? Para que seja a base da transformação, não é isso? De 5 crianças hoje em idade escolar, uma está fora da escola. Isso é muito grave. E nós, até vi uma mensagem que uma das apoiadoras do MST postou nas redes sociais, dizendo o seguinte: certamente hoje existem muitas crianças fora da escola no nosso país, que é uma triste realidade. Nenhuma delas é sem terra, porque nós garantimos que todas as nossas crianças tenham o direito de estudar. Organizamos as nossas escolas nos acampamentos, nos assentamentos. São mais de 2.000 escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação, pelo MEC, em todo o país. Nós formamos mais de 5.000 professores que cuidam dessas crianças, ou seja, que lecionam, que dão aula, que educam essas crianças nessas escolas que nós temos organizadas em todo o país. Então, por isso que o MST é muito temido, não é por outra coisa. Inclusive por essa questão de que nós precisamos sempre estar olhando para essa questão central, que é o tema da formação, da educação. Então, esse encontro que ocorreu em Brasília o ano passado
Seria importante, Joaquim, te interromper, que a gente desse as informações para que todo nosso telespectador soubesse. Então, houve um encontro que vocês fazem periodicamente, né? Não é uma vez na vida só. Não. E o encontro, você fala um pouco, o encontro foi do MST todo, foi só da parte da juventude, como é que... Não, o MST, a gente se divide do ponto de vista da educação, na educação infantil, né? Também temos todo o projeto da educação, da alfabetização de jovens e adultos, né? Temos um projeto fantástico com o governo do Maranhão, o governador agora é o Dino, do PCdoB, e que a gente tem feito... Flávio Dino. Temos feito um trabalho importantíssimo nas 20 cidades mais pobres do Maranhão, que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo, né, e que na verdade é o do Brasil. Então, nós estamos fazendo esse trabalho lá de alfabetização de jovens e adultos, fantástico, um projeto que a gente foi em Cuba copiar, não é? Cuba ofereceu para o MST e a gente utiliza esse método de alfabetização de jovens e adultos e é um sucesso absoluto. E a gente aplica esse método nas nossas áreas também, ou seja, a ideia é que nós possamos tirar as pessoas da ignorância, né? Então, temos também essa parte que é a educação de jovens e adultos e temos a parte também do ensino fundamental, né? E o que nesse encontro os obscurantistas ficaram mais irados e tal, para esclarecer? O que o encontro, que parece que tinha atividades lúdicas, né, pelo que eu vi na internet, etc. Esse encontro, grande parte dele é organizado pelo nosso setor, em apoio com outras organizações não governamentais. Ele tem, grande parte dele é lúdico, é brincadeira. As crianças precisam brincar, precisam se animar, precisam fazer desenho, precisam criar coisas, não é? E quando se encontram, porque imagino vocês, são 2.500 crianças vindo de 24 estados do nosso país, onde o Movimento Sem Terra tem base social organizada, né? Essas crianças, para chegarem em Brasília, o encontro foi em Brasília, para chegar em Brasília é preciso ter todo um ritual, né, que a gente observa do ponto de vista da segurança. Os pais precisam autorizar a ida das crianças, muitos dos pais acompanham essas crianças, não é? Segundo, como foi organizado em Brasília, nós tivemos o apoio do governo do Distrito Federal. Portanto, o governo do Distrito Federal tem toda são normas que são exigidas para você realizar um encontro como qualquer outro encontro, do ponto de vista da segurança, de bombeiros, da questão mesmo da alimentação, né, se isso tem toda a garantia. Então, tudo isso foi respeitado, inclusive... Ambulância, né? Emergência. Nós tivemos a autorização do Conselho Tutelar, não é? Tivemos aí um alvará da Vara da Infância e da Juventude, ou seja, tudo isso, tudo muito bem organizado e observado essas questões, porque nós estamos lidando com vidas humanas, estamos lidando com crianças, estamos lidando com aquilo que é o nosso futuro. Então, de maneira nenhuma, nós iríamos deixar, digamos assim, como foi colocado, deixado, entre aspas, e acusado injustamente, de que as crianças estavam lá de forma completamente... E, inclusive, com o apoio dos pais, né? Porque claro, as crianças até uma determinada idade, 18 anos, né, elas são... perante o Estado, a responsabilidade são dos pais. Claro. Então, se tinha autorização dos pais... Autorização por escrito, seja... Porque a gente sabe, 35 anos nós somos atacados dia e noite. Então, a gente pelo menos sabe que é preciso se preparar, se precaver, porque a gente sabe que vai vir ataque de tudo quanto é lado. E vocês têm um coro assim bem calejado já. Então, essas questões para nós organizamos encontros em todo o país. Não é? Eu esqueci, inclusive, de dizer que além dessa parte da educação fundamental, básica, nós também temos hoje acesso através de um programa, que é o Programa de Educação para a Reforma Agrária, que é o PRONERA,
não é? Acessamos hoje, a militância hoje, a juventude do MST tem acesso hoje, através de uma cota, não é? No ensino superior. Não é? Então nós temos hoje formado mais de 10 mil militantes nossos, jovens, em todas as áreas do conhecimento, na medicina, veterinária, agronomia, pedagogia, geografia, filosofia, serviço social, enfim, é uma variedade de conhecimentos, e isso para nós é fundamental, porque faz com que o movimento social, o MST, tenha uma base social crítica importante, né? Para poder fazer debates importantes. Nós precisamos que essa juventude esteja lá no campo, produzindo, construindo as nossas agroindústrias, né? Hoje nós temos a maior cooperativa de produção de arroz agroecológico da América Latina, está lá no Rio Grande do Sul, é do MST. Quem organiza isso? É essa juventude que se capacita, se forma, né? Para poder produzir alimentos de qualidade para a população. Porque o MST é um movimento social de tipo diferente, né? Que eu acho que isso também é uma coisa que esses segmentos obscurantistas não querem reconhecer, né? Que é um movimento que trata do conjunto da vida das pessoas que estão organizadas em torno, porque são pessoas que muitas vezes passaram um tempo, inclusive na beira da estrada, não é isso? Lutando por um espaço de trabalho, de renda, etc. Tal, e quando eles conseguem se organizar através dessa luta de vocês, tudo aquilo ali é organizado como se fosse um microcosmos, não, de atividade humana, seja educação, seja saúde, seja preparação de cidadania, etc. Claro, a nossa Constituição de 88 diz lá, claro, no seu artigo 5º, que a propriedade privada é algo que precisa ser garantido, né? No entanto, diz o seguinte, que para ser a propriedade privada, ela também precisa ter alguns requisitos, né? E, no caso, o artigo 184, 185 e 186, quando fala da questão da terra, diz o seguinte: toda terra, não é, ela tem que cumprir uma função social. Ela não é como se fosse um carro que você tem lá, não, a terra... Fica estragando ali dentro da garagem, não tem problema. Ela tem uma função social, ela tem o direito de propriedade, mas ela tem que cumprir uma função social, não é? Você não pode comprar a terra e deixar bom. Não, a terra ela tem que ter, e a Constituição diz os 3 requisitos básicos para se cumprir a função social. O primeiro deles é da produtividade. Se uma terra não cumpre essa função social da produtividade, o Estado tem que utilizá-la para fins de reforma agrária. Está lá na Constituição. Segundo item, o item da legislação ambiental. Mesmo produzindo, se ele está contaminando o solo, o subsolo, os trabalhadores, ou seja, ela precisa ser sancionada, não é? E o terceiro é o tema trabalhista. Ou seja, não adianta o sujeito ter uma terra e manter trabalho escravo, como a gente tem visto aí o Ministério do Trabalho autuando várias propriedades do agronegócio com trabalho escravo, não é? Essa terra tem que ser utilizada para fins de reforma agrária. Isso é tarefa e dever do Estado. E agora, também não contaminar os trabalhadores. Exato, também, né? Claro, porque aí contamina os trabalhadores, contamina os produtos, e quem come esse produto contaminado? A população em geral. Então, se o Estado não cumpre essa função, que é dever do Estado fiscalizar e observar a lei, qual é a tarefa do movimento social, que no caso do MST faz? É ocupar essa terra e denunciar para o Estado: olha, aqui existe uma ilegalidade e esses trabalhadores querem trabalhar essa terra. Então esse é um primeiro processo. A partir do momento que ocupa essa terra, só a terra, ela em si, ela não vai resolver o problema daquele trabalhador. Ele vai precisar de ter escola para os filhos, senão os filhos vão voltar para a cidade. Vai ter que ter algum tipo de viabilidade para poder escoar a produção, vai ter que ter crédito. E por isso que eles se mantêm organizados, e alguns inclusive em cooperativas, não é isso? Claro, porque isso é um processo. E a cooperativa também é uma coisa mais coletiva, mas ela tem os seus direitos garantidos de fazer naquela terra da cooperativa as coisas que os cooperados entendem que tem que fazer. É isso que grande parte da população desconhece. Isso, claro, é muito porque os meios de comunicação, como você falou no início, empresarial, monopolista, têm os seus interesses.
E o interesse deles não é que de fato haja uma reforma agrária no nosso país, o interesse deles é que não haja de fato um movimento social que possa atuar de forma forte para poder defender os seus interesses, os seus direitos, não é? E é isso, nós, talvez nesses 35 anos de MST, então, se a gente colocar na ponta do lápis o que a gente pode se orgulhar mais, não é? Podemos dizer o seguinte, que é recuperar um brasileiro ou uma brasileira que estava já na condição que a sociedade já havia colocado como lixo, recuperar esses trabalhadores para fazer com que eles tenham dignidade e andem de cabeça erguida, né? Porque conhece os seus direitos e vai lutar por esses direitos. E é importante também para registrar para as pessoas que acham que ficaram intoxicadas com esse discurso aí, quer dizer, contra o MST, contra a mobilização e tal, que nos países centrais, boa parte desse processo de distribuição da terra e tal aconteceu já há muito tempo. E são bases fundamentais de pequeno, exatamente, de pequeno, porque quem produz o alimento, certo? É o que? São as grandes propriedades? Não, e eu falo aí porque eu fui visitar, inclusive, um experimento e uma loja que vocês montaram aqui na Lapa, do Rio, que é aqui perto, inclusive, da TV comunitária, que trabalha a circulação das mercadorias produzidas, dos produtos produzidos pela agricultura familiar, não é isso? Então, esse é um outro elo dessa corrente que a gente precisa fortalecer ainda. Estamos iniciando um projeto que grande parte da produção que o MST tem hoje, produzida no Brasil inteiro, eles são vendidos diretamente ao consumidor através das feiras, né? Então nós temos as nossas feiras em todas as cidades aí, as feiras do produtor rural, que a gente vende nossos produtos. Agora nós estamos dando um passo adiante, que é esses produtos industrializados, a gente agora já tem que construir uma venda direta através de uma rede que a gente tem agora, é o Armazém do Campo, né? O Armazém do Campo. O Armazém do Campo tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Minas, tem em Porto Alegre e agora está abrindo também em Pernambuco, né? Então, são formas agora mais diretas de organizar essa distribuição e a venda direta ao consumidor, porque nós produzimos, nós agroindustrializamos, nós vamos vender diretamente agora também, porque isso que vai dar cada vez mais a dignidade, vai aumentar a renda do produtor. Nós quebramos a espinha dorsal que era dos atravessadores, porque a grande parte dos recursos, da renda, da produção, ficava com os atravessadores. Então, a gente quebrou essa espinha dorsal. Agora, a gente está podendo aumentar a renda do nosso produtor, produz lá na ponta, não é? E, claro, oferecendo para a população brasileira produtos de qualidade, produzidos sem agrotóxico, e é fruto de um processo de organização social, que isso eu acho que é o mais importante, que não é um produto individualizado, ou seja, é fruto de uma luta e que ela tem um sentido da coletividade, não é? Tem um sentido tanto do ponto de vista da ocupação da terra, do trabalho da terra, da organização da produção com cooperativas, né? E agora essa rede de lojas que a gente está chamando de Armazém do Campo. Isso, e é importante também que fique registrado, porque se tentou fazer uma pecha, né, de que movimento social é uma coisa ilegal, é uma coisa que não paga imposto, é uma coisa que prejudica a movimentação das pessoas e tal, e tudo isso que você falou aqui são coisas dentro da legalidade, claro. Certo? Você citou a Constituição e, por exemplo, o armazém, ele paga imposto. Claro, isso gera emprego, isso vai ajudar a prefeitura do Rio de Janeiro, que paga, claro. Você paga o imposto, etc. Então, é uma coisa que gera renda para as pessoas. Então, é uma atividade como outra, só que essa com a qualidade diferente, porque é uma coisa que visa um crescimento, né, das pessoas, e de uma coletividade que tem um objetivo. Claro, eu citei o exemplo do nosso arroz agroecológico, que é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, mas também poderia dizer que nós temos a nossa cooperativa de laticínios, né, de leite, lá em São Miguel do Oeste, no oeste catarinense,
Essa cooperativa, por exemplo, que deve estar chegando já a quase 1 milhão de litros de leite por dia, né, leite longa-vida, e todo o derivado de leite, né, a gente produz lá, é a maior empresa do município, que gera mais imposto, paga mais imposto para o município, é a maior empresa que paga mais imposto e que gera a maior quantidade de emprego na cidade. Ou seja, isso há 20 anos atrás, a população dessa cidade tratava os sem terra a pedradas, né? Porque não tinha ainda essa consciência de entender que, de fato, é a partir desse processo de organização da luta que a gente vai fazendo com que as pessoas, no caso, que estão nessa luta, possam acessar a sua dignidade de cidadão e de cidadã, né? E a partir daí contribuir para o desenvolvimento das regiões do nosso país. Essa é a nossa luta. Então, Joaquim, a gente vai caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Seria importante a gente voltar aqui a esse tema original, que é essa denúncia vazia e de provocação aí realizado por um programa de audiência, né, quer dizer, da TV Record e tal. A TV Record tem assumido nesse período, né, e desse novo governo conservador, de extrema-direita e tal, um papel bem radicalmente destruidor, né, das questões sociais, etc. E uma TV que tem um respaldo de uma agremiação religiosa, etc. Então, que medidas, outras medidas o MST está tomando? Porque eu não sei se eles chegaram a expor as crianças, certo? Numa linguagem depreciativa, etc. Que outras, como é que vocês organizaram a defesa de vocês, além desse espaço que vocês estão tendo aqui, mas internacionalmente, que eu sei que vocês têm um espaço internacional de relacionamento e tal. Fala pra gente que outras medidas vocês tomaram, se tomaram alguma medida judicial, ou se vão tomar, para que o pessoal fique sabendo, e o que o pessoal pode fazer, os apoiadores, os telespectadores podem fazer para repercutir mais e defender o MST e a sua política de educação. Muito bem, eu acho que é importante essa tua introdução sobre esse tema, porque essa reportagem que foi vinculada domingo no programa da Record, ela é parte de um processo de aumentar a criminalização dos movimentos sociais. A Record passou a ser a porta-voz principal desse governo fascista, neofascista. Desde o início da campanha, o Bolsonaro vem tratando os movimentos sociais como na ilegalidade, não é? Tem ameaçado, inclusive, várias vezes o MST, não é? E ao chegar ao governo, continua como se estivesse no palanque ainda, não é? Então, isso é muito grave, porque nós somos um movimento social constituído já há muito tempo, não é? Sempre dialogamos com todos os governos que passaram desde a nossa fundação, não é? O MST sempre primou pelo diálogo sobre os nossos temas, sobre as nossas demandas, né? Agora a gente percebe esse tom bélico, né, em torno dos movimentos sociais, principalmente em relação ao MST. Então a Record ela está servindo de mais um instrumento desse governo para tentar desmoralizar, desacreditar o MST perante a sociedade, né? Então esse é o papel dela. Agora, ela precisa entender que ela é uma concessão pública, não é? E se ela de fato quer fazer o jornalismo precisa pelo menos ter a ética de ouvir a outra parte. Nós não fomos ouvidos nesse caso dessa reportagem. Portanto, é uma reportagem completamente... Que fere a Constituição, o capítulo 5. Claro. Então nós, primeiro, já exigimos o direito de resposta, não é, sobre essa reportagem maldosa, mentirosa da Record, e estamos acionando judicialmente também a Record, porque é uma concessão pública e ela precisa ser pautada pela verdade e ouvir os lados dos fatos que está mostrando na sua televisão. Então, esses são os encaminhamentos que nós já tomamos, né? Nossos advogados já acionaram judicialmente, e esperamos que a partir daí a gente possa
melhorar cada vez mais esse processo de também pressionar, porque a gente faz a luta contra o latifúndio no campo, mas é fundamental essa luta contra o latifúndio dos meios de comunicação, que é um câncer no nosso país e que de fato é preciso mudar. Que se nós queremos um país democrático, é preciso mudar essa estrutura dos meios de comunicação no nosso país também. Isso. Joaquim, muito obrigado aí pela sua presença aí. E você, se quiser entender melhor esse assunto, dar o seu apoio, etc., você entra nas redes sociais do MST, coloca lá no buscador lá, MST, que você vai ter informações mais detalhadas sobre essa denúncia e a defesa dos movimentos sociais, porque isso faz parte da defesa dos movimentos sociais de uma forma geral. Eu queria agradecer a você que teve a paciência e nos deu essa audiência aqui desse programa do Núcleo de Política e Cidadania. Aqui é o Canal 6, TV Comunitária do Rio, que você pode assistir acessando www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixo aí o nosso telefone, nosso e-mail para você interagir. O que você achou dessa entrevista, da participação aqui do MST. Escreva para a gente e ajude a fazer uma programação melhor aqui. Até o próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.